Graça e paz, igreja. É motivo de muita alegria eu estar aqui, viu? Eu conheço essa história desse amado irmão, é meu vizinho. Ele me chamou de Pastor Carlos. Carlos é o significado do meu nome em português. O nome não tem tradução, tem significado. Se eu falar o meu nome aqui, vocês vão achar que eu estou orando em língua estranha. Meu pai era armênio, minha mãe era grega. Então o nome é bem difícil. E o significado é Carlos, então fica Carlos mesmo. E quem tiver curioso para saber meu nome, depois eu falo. Fala o nome. Amém. Queridos, é muita alegria estar aqui, ter essa oportunidade diante do Senhor na casa do Pai. E eu fico muito feliz de estar aqui. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de um jovem que eu admiro muito no Antigo Testamento, é Josué, menino talentoso, servo de Deus e nosso irmão em Cristo, né? Josué capítulo 3. Todos acharam? Amém. Eu estava orando a Deus e quando eu bati o olho nessa palavra, eu gosto muito desse livro, e o Senhor me falou: atravessa o Jordão. Então nós vamos ler esse capítulo até o 14. Amém? Amém. E diz assim a palavra: levantou-se Josué de madrugada e com todos os israelitas partiram de Sitim e foram até o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do acampamento e ordenaram ao povo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Haja, contudo, distância entre vós e ela, cerca de 2.000 côvados, 900 metros. Não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, porque por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E disse Josué aos sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Então levantaram a arca da aliança e foram andando na frente do povo. E disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança: quando chegardes à beira das águas do Jordão, ali parareis. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Não conhecereis que o Deus vivo, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vede a arca da aliança do Senhor, que toda a terra passará diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um homem de cada tribo, assim que a planta do vosso pé, dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, tocar nas águas do Jordão, elas serão cortadas. Águas que vêm de cima pararão e se amontoarão. E partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança adiante do povo. Só até aqui. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E caia por terra o meu eu agora e seja exaltado somente a ti, Senhor. A tua palavra abençoa para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, esse livro de Josué
Ele é muito legal, é muito interessante, eu convido você a estudá-lo. E esse esboço do livro, quando a gente lê o esboço do livro de Josué, a primeira parte do livro trata da entrada do povo de Deus na terra prometida, amém? E quando nós falamos em terra prometida, a própria palavra já fala de promessa. Alguém já havia prometido a um povo que vivia num lugar de sofrimento, um lugar de bênçãos. E este alguém era o nosso Deus, aleluia. Glória a Deus. Foi Ele que prometeu a um povo que vivia enclausurado, sofrendo, escravizado numa terra chamada Egito. A este povo Ele prometeu uma bênção chamada Canaã, terra prometida. E quando nós olhamos para esta palavra, nós vemos que ela é símbolo de bênçãos. Por quê? Porque terra prometida simboliza fartura. Terra prometida era lugar de luta, sim, mas de seguidas vitórias. Terra prometida era lugar de descanso. Terra prometida era lugar de alegria. Terra prometida era lugar de segurança. Então, terra prometida era bênção. Amém? Amém. Eu quero te dizer uma coisa. Deus tem uma terra prometida para você aqui hoje, agora. Em nome de Jesus. E eu estou falando com irmãos que estão debaixo de promessas. E essas promessas não foram feitas pela boca de um profeta que Deus usou na igreja, não. Elas estão contidas aqui, ó, dentro desse livro sagrado. E não são poucas. Amém? Amém. Se Deus prometeu te abençoar, isso está de pé até que Ele volte. Deus prometeu com certeza. A palavra de Deus é eterna. A promessa de Deus é fiel, é justa, é verdadeira. Creia nisso. Amém. Amém, queridos? A promessa não cai. E quando nós olhamos para o livro de Números, no capítulo 13, não precisa abrir a tua Bíblia não, a partir do versículo 17, nós vemos Moisés dando ordens para alguns homens para que entrassem na terra prometida, no lugar da bênção. Olha, vocês vão entrar lá e vão trazer de lá frutos. E aqueles homens foram lá e trouxeram 3 frutos. E a Bíblia diz que eles trouxeram um cacho de uvas, que de tão grande que era, um homem só não podia carregar. Trouxeram romãs e trouxeram figos. Pastor, quando nós fazemos um estudo desses frutos na Bíblia, nós vemos que uva significa vide e vide significa alegria. Então na terra prometida tinha muita alegria, alegria e abundância no tamanho do cacho. Tinha também romãs, eles trouxeram, que significa saúde. Então na terra prometida tinha muita saúde, irmão. Veja que Deus disse que era uma terra que emana leite e mel. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Esse mel não é da abelha não, viu, irmão? Esse mel é das tamareiras que até hoje existe lá em grande abundância. E trouxeram também, como se não bastasse, figos. E figos fala de prosperidade, figos simboliza riquezas. Então na terra prometida tinha muita riqueza, tinha muita prosperidade. Mas estas promessas continuam de pé até hoje, porque a promessa de Deus não cai. Então eu quero te dizer que Deus tem uma promessa de alegria para o teu coração, irmão. Amém. Deus tem uma promessa de saúde para você, minha irmã, para você, meu irmão. Hoje, aqui e agora. Glória a Deus. Deus tem uma promessa de prosperidade e de riquezas para as nossas vidas, porque a promessa não cai, queridos irmãos. A promessa não cai. Ela é eterna. Desculpa, irmãos, eu estou um pouco constipado. Meu netinho não passou bem essa noite, eu acho que eu peguei dele. Dormi no quarto dele. Então, amados, eles tinham a promessa da bênção e eles tinham a bênção. Mas eles tinham também obstáculos, queridos. Veja, no Evangelho nada vem de graça, é com muita luta, não é, irmão? É muita luta. Então eles tinham que passar por esses obstáculos. E eu vejo hoje muitos irmãos murmurando, sabe? Ah, pastor, mas Deus me falou que vai fazer isso, aquilo não fez. Ah, pastor, mas Deus prometeu que vai salvar minha esposa, o meu marido ou meu filho e não salvou.
Ah, mas Deus me prometeu e por que não aconteceu? Deixa eu te explicar uma coisa, querido. Existe um caminho para ser percorrido entre a promessa e a bênção. Amém? Amém. Repita comigo: um caminho entre a promessa Promessa e a bênção. e a bênção. Sabe, pastor, lá há uns 40 anos atrás, quando eu me converti ou mais, não lembro, Deus usou no primeiro dia que eu entrei na igreja com a minha esposa e minha filha, a Cristiane ainda era pequena. Deus usou o pastor Hugo, para profetizar na minha vida que Deus ia fazer uma grande obra na minha vida. E só depois de muitos anos essa palavra foi confirmada na minha vida. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que uma coisa é certa: passe o tempo que passar, Deus é o dono do tempo, e no tempo que é de Deus, Ele há de cumprir com a sua promessa na tua vida. Amém? Amém. Não adianta, queridos, mas nós temos que tomar cuidado entre a promessa e a bênção. Diga, promessa e a bênção. A gente tem que tomar muito cuidado. Você lembra de Moisés? Deus falou para ele: ó, vou te usar para tirar o meu povo da escravidão do Egito, das mãos de Faraó, e vou te conduzir até uma terra prometida que eu estou prometendo para você, chamada Canaã. Agora eu pergunto para você: por acaso Moisés entrou? Ah, pastor, mas como é que pode? Deus faz uma promessa para um homem, então Deus mentiu porque ele não entrou? Não, Deus, claro que Deus não mente. É que entre a promessa no caminho para a bênção, Moisés murmurou irado. Moisés feriu a rocha. Moisés fala com a rocha. Moisés: ah, eu não aguento mais esse povo reclamando. Moisés, agora não era para tocar, agora era para falar. E Moisés, irado com aquele povo, ele toma um cajado e lança contra a rocha. A água saiu sim, mas a rocha ficou ferida, queridos. Toma cuidado, porque você pode estar ferindo a rocha. Muito cuidado nessa hora. Se Deus prometeu uma bênção para você, toma cuidado para você não ferir a rocha. Amém? Amém. Sabe, queridos, para Deus tirar o povo do Egito, foi facinho. Mas para tirar o Egito do povo é difícil demais, né? Eu vejo hoje gente que ainda fala assim: ah, eu não acredito em mais nada, eu já não acredito em profecia, porque faz tanto tempo que eu ouvi falar que Deus ia fazer isso, aquilo e não fez. Claro que é verdade, a gente precisa tomar cuidado como cristão, que tem profecia e tem profetada. Tem que tomar muito cuidado de onde vem. Mas você não pode crer, irmão. Faz um favor para mim, fecha a tua boca. Aguarda pacientemente, porque é seu tempo. Deus há de cumprir com a sua promessa na tua vida, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se engane. Amém? Amém. Eles tinham que passar por esses obstáculos. Aí eu vou para o livro de 2 Reis, capítulo 1, a partir do versículo 1, capítulo 2, perdão. Ali Deus faz uma promessa de uma bênção maior, que era a bênção do céu para um homem chamado Elias. Era a bênção suprema, a maior de todas. Aí Elias recebe essa promessa e ele entra na promessa saindo para o caminho da bênção. E ele sai de uma cidade chamada Gilgal, que no hebraico significa sacrifício. E o que eu entendo aqui, pastor, que ninguém pode alcançar uma bênção se não sair com sacrifício. Ah, pastor, mas eu tenho que ensaiar todo sábado. Ah, pastor, eu tenho que vir no culto domingo de manhã e depois à tarde tem outro ensaio. Ah, segunda tem culto de oração, acho que eu vou desistir, está puxado demais. Irmão, se você pretende estar na bênção de Deus, você tem que fazer sacrifício, querido. Não adianta. A gente colhe aquilo que planta. Deixa eu te falar uma coisa importante. Nada desce do céu se não subir primeiro. Se sobe o teu glória a Deus, desce a unção. Se sobe o teu pedido, desce a solução. Se sobe o teu clamor, desce a cura. Se sobe o teu louvor,
Desce a gratidão. Mas é preciso que haja em nós, no nosso puro sacrifício, irmão. Nada vem sem sacrifício no Evangelho. Amém? Amém. Aí eu vou usar minhas palavras nesse texto, onde Elias olha para Eliseu e fala assim: Eliseu, recebi uma promessa de Deus e eu vou ganhar o céu. Aí no versículo 2 ele diz: fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Betel. E o que é Betel? Betel é a casa de Deus. É como disse Davi, é na sua casa que Deus ordena a sua bênção. No Salmo 84:10 diz: vale mais um dia na sua casa do que 1000 lá fora. E, irmão querido, se você não passar por Betel, não tem bênção. É importante você estar em Betel. Tem gente que diz assim: hoje eu não vou no culto não, pastor, eu vou ler a Bíblia em casa mesmo, vou assistir online, é mais tranquilo para mim. Se eu quiser ir no banheiro, está aqui do lado. Se eu quiser ir tomar um café, está aqui do lado. Mas você tem que passar por Betel, querido. É importante, a Bíblia diz isto: quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão. Não é comunhão não, hein? É comunhão. Amém? Amém. É importante, é muito importante. Você tem que ir para Betel. Fala para o teu irmão: você tem que ir para Betel. Não pode receber bênção se não passar por Betel, querido. Faz a tua parte. Mas Elias continuava no caminho para a bênção. E no versículo 4 ele diz assim: fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Jericó. Não tem bênção sem Jericó, queridos. É o caminho para a bênção. E o que é Jericó? Jericó é a cidade fortificada. Jericó é o caminho daquele homem que foi ferido e assaltado, que o bom samaritano encontrou. E deixa eu dizer uma coisa, o Espírito está me mostrando. Encontrou no caminho e está encontrando hoje aqui. Tem pessoas aqui em Jericó, irmãos. Irmãos que foram roubados, irmãos que estão machucados por um gesto ou por uma palavra maldita de alguém que não é de Deus. Irmãos que estão aqui só pela misericórdia do Senhor. E nós sabemos que o caminho da bênção tem que passar por Jericó. Nós encontramos ali pessoas que foram feridas. Nós sabemos que esse caminho é com ferimentos profundos na alma, não é assim, pastor? Mas Jesus Cristo está conosco, queridos. Ele mesmo prometeu: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então não temas, porque há uma promessa de um Deus soberano sobre a tua vida, amado. Toma posse disso. Amém? Nós estamos dentro de uma promessa, não adianta. Essa promessa é de Deus, não é minha. Se fosse minha, você podia sair daqui correndo. Mas a promessa é do Senhor, e a promessa dele não falha. Aí nós vemos que Elias parte de Gilgal, passa por Betel, aí ele passa por Jericó, e agora no versículo 6 ele chega ao Jordão. Olha só que coisa maravilhosa. Eu quero convidar você para abrir os olhos da tua fé agora. Imagina você do lado de cá de um rio e do outro lado do céu. Essa era a visão de Elias. Parou na frente do Jordão, o outro lado é o céu. Você já imaginou que coisa linda? Imagina você desse lado do rio e do outro lado do céu. Se eu atravessar, estou no céu. Esta é a tua situação hoje aqui. Se você atravessar esse Jordão da tua vida, você vai entrar na bênção de Deus. Você já parou para pensar nisso? Se você atravessar, você vai entrar na bênção de Deus. Querido, Jordão no hebraico significa aquele que desce. Jordão era um rio barrento, era um rio sujo. Deixa eu dar um parênteses aqui. Existe um monte chamado Hermon. Ele tem 2.150 metros de altitude. E lá no pico dele tem geleiras o ano inteiro. É gelo o ano inteiro. E aquele gelo que desce do Hermon forma a nascente do rio Jordão. É daí que o rei Davi fala do orvalho que desce do Hermon no seu salmo. Era um rio
um declive muito alto, muito contrário, porque 2.150 metros ele nasce e vai morrer no Mar Morto a 400 metros abaixo do nível do mar. Então é um rio com uma correnteza muito forte, por isso que aqui fala que se ajuntou num montão a água que vinha de cima. E esse rio naquela época, pastor, era chamado de Rio Juiz. Por quê? Porque quando eles pegavam pessoas suspeitas de serem criminosos, eles eram jogados dentro desse rio. E se eles sobrevivessem, eles eram inocentados. Olha que julgamento. Mas se eles não sobrevivessem, o próprio Jordão os condenaria. E veja o fim do Jordão, Mar Morto. Olha para o teu irmão e diz para ele assim: atravessa o Jordão, irmão. Atravessa o Jordão. Mas eu pergunto de novo para você: qual é o teu Jordão nesta manhã, querido? Pense nisso. Qual é o teu Jordão nesta manhã? Jordão é tudo aquilo que te impede de tomar posse da bênção prometida. Talvez o teu Jordão nesta manhã aqui seja um espírito não perdoador. Você é o tipo de crente que não consegue perdoar ninguém. Para e pensa nisso. Espírito não perdoador. Tem crente que ainda está com palavras como essa no coração e na boca. Ah, eu não converso com ele, nem vou conversar. Eu sou um cara que não leva desaforo para casa, pastor. Eu sou pavio curto. Não se converteu direito ainda, né? Está na fase de bode, até chegar a ovelha, demora um pouquinho. Espírito não perdoador. É o Jordão de muito crente nessa vida, irmão. Não é só na igreja, aqui eu acho que não tem. Amém. Mas eu conheço um monte de crente que não tem um espírito. Sabe, esses dias, pastor, eu estava conversando com um irmão e ele começou a tocar no assunto da guerra de Israel. Eu perguntei para ele assim: querido, se agora chegasse aqui um terrorista lá de Gaza, lá do Hamas, e apontasse a arma para nós, como é que nós íamos tratar ele? Porque a gente ora por Israel, mas esquece de orar pelos terroristas. Amém? É um espírito mau que está neles. A gente tem que perdoá-los. Jesus fez isso, quem somos nós para não fazer? Então esse espírito não perdoador é um negócio terrível, queridos. A gente vê: ah, eu não levo desaforo para casa. Ah, pastor, eu não converso com ela e nem vou conversar. Ah, pastor, eu não posso ver ela nem pintada de ouro. Irmã, deixa eu te dar um conselho: se você não pode ver pintada de ouro, veja ela coberta pelo sangue do Cordeiro e perdoa. Amém. Espírito não perdoador. Tem muito crente que está assim, ele está vendo a bênção, mas ele não consegue perdoar. E se não perdoar, ele não vai entrar na bênção e não vai tomar posse dessa bênção, porque Deus é Deus fiel, mas Ele é justo, irmãos. Não pode. Lá em Marcos capítulo 11, no versículo 25, a palavra diz: e quando, foi Jesus que falou, hein? E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém. Essa palavra alguém quer dizer qualquer um. Se você tem um parente que não é crente e você fala: na casa dele eu não piso por nada, querido, esse é o teu Jordão. Atravessa ele. Atravessa ele, irmão. Perdoa. Aprenda a perdoar. Quem somos nós para não perdoar? Olha, eu sofri, pastor sabe, eu sofri um desfalque agora na minha empresa, mas eu já perdoei ela, porque o trato dela vai ser com o Senhor, não é comigo. Eu não tenho força para isso, não tenho capacidade para isso. Então nós temos que aprender a perdoar. Jesus estava na cruz lá em cima, por culpa nossa, e Ele falou: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Quem somos nós? Não, perdoar não, esse eu não perdoo não, tem que vir pedir desculpa aqui para mim. Irmão, se você tem um parente que você na casa dele fala: eu não piso por nada,
Esse é o teu Jordão. Toma posse, atravessa ele, querido. Se você cultiva sentenças como esta na tua boca, o que ele fez comigo eu nunca vou perdoar. Esse é o teu Jordão. Você vai sempre ficar próximo da bênção e não vai receber, não vai tomar posse dela enquanto você não perdoar. Mas hoje você pode fazer isto cair por terra em o nome de Jesus, e envergonhar Satanás que fica intentando o mal contra a gente. Amém, queridos? Amém. Promessa, Jordão, bênção. Repita comigo. Promessa, Jordão, bênção. Atravessou o Jordão, tomou posse da bênção. Amém, queridos? Talvez o teu Jordão nesta manhã seja um espírito de contenda. Pastor, como assim? Tem gente que levanta contendendo, atravessa o dia contendendo e vai dormir contendendo. Nada para ele está bom, nada para ele está certo. Implica com tudo, contende com tudo. Agora eu tenho que sair. Agora, pastor, eu tenho que voltar. Essa comida está uma porcaria. Todo dia a mesma coisa. Essa igreja está cheia de coisa errada. Implica com tudo, contende com tudo, irmão. Deixa eu te dar um conselho, se você é assim. Troca essa palavra contenda pela palavra louvor. Acorda de manhã cantando. Atravessa o dia louvando. E vai dormir cantando, e você vai ver a glória de Deus na tua vida. Existe um ditado popular que diz que quem canta os seus males espanta. Não é à toa, né? Eu acho que eles copiaram da Bíblia. Amém, querido? Faça de tudo para dar glória a Deus. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Quem canta os seus males espanta, irmão. Vocês cantaram agora há pouco aqui. E eu lembrei uma coisa. Como é difícil em tudo dar graças, né? Mas a gente tem que fazer assim. Uma vez eu fiquei 3 anos desempregado. Hoje eu tenho 73 anos, mas quando eu tinha meus 40 lá, eu era gerente da Mesbla, aqui em Santo André. Aí, quem conhece a Mesbla? Eu trabalhei 9 anos na Mesbla, trabalhei em São Paulo e me mudaram para cá, transferiram. Eu fui gerente aqui da Mesbla, na Praça do Carmo. E aquela época estava passando a economia do país um sufoco. E eles me mandaram embora como se eu tivesse 9 dias, não 9 anos. O diretor me chamou: olha, Carlos, você é um cara assim, 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 você foi transferido para cá, arrumou a loja. Jogaram um monte de confete em mim, depois falaram: infelizmente vou te mandar embora. Porque o meu salário era muito alto e eles estavam fazendo cortes na empresa. Bom, resumindo, aí foi uma dificuldade com a minha idade para arrumar emprego, 40 e poucos anos. Eu ia nas empresas, eu cheguei aí numa empresa que o cara olhou meu currículo, que eu trabalhei na Sears, trabalhei na Mesbla, eu sempre fui gerente de marketing, né? E o cara olhou o meu currículo, pastor, eu sentado na frente dele assim, ele olhou, puxa, aí ele fechou e falou: infelizmente eu não posso te aceitar, porque você vai tomar meu lugar se você entrar aqui. Eu levantei, tá bom, peguei minha pastinha e fui embora. E eu fiquei 3 anos sem arrumar emprego, irmãos. Eu comi o pão que o diabo amassou e cuspiu em cima. Foram 3 anos de luta. Mas Deus nunca me deixou na mão. Amém. Hoje eu estou velho, mas eu já fui moço e nunca vi um justo a mendigar o pão. E Deus fez isso comigo. Porque teve um dia que eu estava sem comida em casa. Pastor é testemunha. E Deus enviou um irmão e eu estava precisando pagar umas contas e não tinha um tostão no bolso, irmão. E ele chegou, sentou, tomou café, que eu mal tinha em casa. Aí na hora de ir embora, nós oramos, ele enfiou a mão no bolso, tirou um cheque, falou: irmão, Deus me pôs no coração para te dar isso. Quando eu abri o cheque, era exatamente o valor que a gente precisava. Dá uma glória a Deus, irmão. Deus é bom demais.
Eu costumo dizer que Deus é bom e a gente não presta. Deus é maravilhoso. E às vezes a gente fica, eu não perdoo, eu não faço isso, na casa dele eu entro, eu isso, aqui. A gente quer ser o bambambam, a última bolacha do pacote. Contenda. Às vezes a gente quer discutir coisas que não são de Deus. A gente tem que entrar num consenso de verdadeiro cristão, amados. Eu coloquei aqui alguns espíritos que é o não perdoador, o de contenda, mas nós precisamos entender que tudo isso não faz parte mais da nossa vida, do nosso passado. Hoje nós somos novas criaturas e temos que viver como? Nós temos que dar graça em tudo que Deus faz. Pastor, mas eu também estou desempregado hoje, o senhor não sabe. Eu não tenho nem o que vestir. Irmão, dá glória a Deus. Dá glória a Deus, porque no momento esse é o teu Jordão. Mas daqui a um pouquinho Deus arruma a tua vida de novo. Aí você olha para trás e fica, poxa, quem eu era e quem eu sou, hein? Mas é Deus que faz na nossa vida, amém, querido? Pastor, mas eu não tenho um sapato para ir na igreja, pastor. Irmão, dá glória a Deus, porque tem gente que não tem nem um sapato que você tem. Tem um chinelinho de dedo e vem para a igreja contente, porque ele aprendeu a ficar contente com o Senhor. Não reclama. Você lembra de Abacuque, capítulo 3? Nós cantamos agora há pouco aí. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, todavia eu me alegrarei no Senhor. Dá glória a Deus. Glorifica esse nome maravilhoso. Eu sou testemunha vivo do que Deus fez na minha vida. Eu já era para estar morto faz tempo. Faz muito tempo debaixo da terra. Eu estou aqui pela misericórdia, pela graça de Deus. Um Deus tremendo e bondoso, que eu não sei o que Ele vê na gente. Eu não sei o que Deus vê na gente. Vira e mexe eu falo isso. Como não te agradecer, Senhor? Como não te engrandecer, meu Pai? O que o Senhor viu em mim? Sabe, tem uma música. Não quero me cumpridar muito não, meu pastor. Estou no horário? Tem um grupo, eles cantam até sertanejo evangélico. Eu acho que eles pararam. Tem uma música deles que é um poema, a letra. Eu vou ver se eu lembro um pedaço. Ele diz: privilegiado ser humano que sou, pois vida eterna minha alma alcançou. Felicidade inesperada para o meu coração. Me pergunto, ó Deus, que foi que viste nesse homem sem beleza? Porque não sou nada perto da tua grandeza, e no pó da terra me formaste. Hoje sou filho teu. Não reclama, irmão. Dá glória por tudo que você tem, por tudo que Deus faz na tua vida. Dá glória, agradeça, seja grato a Deus. Seja grato a Deus, isso é muito importante. Vamos em frente. Talvez o teu Jordão hoje seja uma motivação errada. Como assim, pastor? Tem irmãos que pedem para Deus uma bênção só para humilhar os outros. Você acredita nisso? Acredita, pastor? O dia que eu tiver dinheiro e comprar o carro que eu estou querendo, eu vou passar na frente daquele irmão só para mostrar que eu posso mais que ele. É motivação errada. Tiago 4 já falava isso: pedis e pedis mal, não recebereis, para gastares em vosso deleite. Tem gente que fala: eu vou comprar uma roupa igual a do pastor ali, para mostrar para ele que eu também posso. Sabe quando você vai pôr essa roupa no corpo, irmão? Nunca. Sabe quando você vai sentar no carro? Dia 42 de março. Não pode. São motivações erradas que você pega. E aí eu digo: atravessa o Jordão. E eu peço para você repetir de novo para o teu irmão: atravessa esse Jordão, irmão. Agora, o dia que você comprar um carro e olhar para o céu e falar: Senhor, esse carro é para trabalhar na tua obra, esse carro é para ir na tua casa, esse carro é para glorificar o teu nome. Aí você vai ver. Você vai sentar no carro zero, vai comprar uma casa nova, vai comprar uma roupa nova e vai ter tudo o que você tem o desejo de ter e não tem, porque você queria ter para mostrar para os outros. E aí você vai ter, porque Deus
vai derramar sobre a tua vida. Amém, queridos? Amém. Essa motivação errada não pode ficar em nós. Esse espírito de contenda não pode ficar em nós. Esse espírito não perdoador não pode ficar em nós. Aprenda a perdoar, irmão. Não tenha motivações que te levam a um lugar que você se perca desse caminho, que é o caminho do Senhor estreito, viu? É um caminho estreito, querido. Inclusive eu estou precisando fazer um regime, senão não entra, né? Não sou tão gordo, mas estou ficando barrigudo. Então aí no versículo 9, Josué diz assim: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do vosso Deus. Ou seja, daqui a um pouco vocês vão entrar na bênção. Mas eu tenho algo de Deus para dizer para vocês. E o que ele disse para aquele povo que estava numa crise de fé terrível? O povo ali e Canaã lá do outro lado, eles olhando a terra prometida, mas tinha que atravessar o Jordão. O que ele falou, Josué disse? Aí ele disse assim que Eliseu só recebeu de Elias porção dobrada depois que ele atravessou o Jordão, amém? Aí ele disse assim: o Senhor manda lhes dizer que é um Deus vivo e está no meio de vós. Aí a fé daquele povo aumenta. Ah, que legal, eu vou atravessar, o meu Deus é vivo. Aí não se preocupem, vão se levantar heteus, cananeus, jebuseus, amorreus, e eu vou colocar todos por terra. Aí Josué diz: como é que nós vamos fazer para atravessar se o povo está sem rumo? Aí ele fala: para manter o rumo, peguem a arca do concerto e passem na frente de vocês. Irmão, eu vejo uma coisa aqui. Tem irmãos que falam assim: pastor, deixa comigo que eu resolvo. Aí eu faço. Eu sou mais capacitado aqui dentro, eu resolvo. Irmão, deixa eu te dar um conselho. Passa a arca na frente. Se ela não estiver na frente, a bênção de Deus não chega. Eu costumo dizer que o orgulho é igual mau hálito, né? Todo mundo tem e não sabe. Passa a arca na frente. Deixa de ser orgulhoso. O Jordão não se abre se a arca não estiver na frente, queridos. Deixa Deus ir na frente da tua vida. Faz a tua parte. É importante você fazer. A Bíblia fala que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Faça isso valer na tua vida. Jesus está te dizendo que você tem um poder ilimitado dentro de você. E esse poder se chama Jesus Cristo. E em nome de Jesus, irmãos, há pouco tempo, eu até contei isso para você, né, pastor? Deus me usou para curar uma criança que estava com muita febre. Lembra, pastor? Pastor, o senhor ora por ela. E eu coloquei a mão na criança e comecei a orar. E não estava calor como está hoje, não. Coloquei a mão na criança, comecei a orar, ela estava com febre. E eu comecei a ficar molhadinho de suor e a criança começou a secar. Ela estava com febre, a febre dela saiu e veio para mim. E eu, em nome de Jesus, cura, restaura, renova. E Deus faz a obra em mim, faz a obra em você, porque eu não sou melhor que ninguém. Acabei de falar agora há pouco, aquele pastor, eu estou há 40 e poucos anos tentando tirar uma carteirinha de servo inútil. Deus faz a obra com qualquer um de vocês, então há um poder ilimitado dentro de cada um de nós, e esse poder se chama Jesus Cristo de Nazaré. E se você quiser dar uma glória a Deus, pode dar, não é pecado não. Vamos ficar em pé. Acho que eu passei um pouco da hora, né, pastor? Estou encurtando aqui para não... Glória a Deus. Eu queria fazer uma oração, mas antes eu queria chamar aqui alguém que tem esse espírito não perdoador. Venha até aqui, nós vamos orar. Eu quero restaurar a tua vida e você aprender a ser perdoador, irmão. Espírito de contenda, espírito de motivação errada, são espíritos que tomam conta, querem tomar conta da nossa vida, para que a gente se afaste do caminho.
Se você tem esse espírito de não perdoar ninguém, vem até aqui à frente. Eu quero orar com você. Perdão é remissão de uma pena, né? Perdão é remissão de uma dívida. Perdão é uma falta. Perdoar é apagar, é reparar, é ressarcir. O perdão traz restauração, traz reconciliação. O perdão traz bem-estar. O perdão traz perdão. O perdão traz intimidade. O perdão traz comunhão. Se você sente no teu coração, vem aqui na frente, eu quero orar com você, para que você comece uma nova vida. Quem somos nós? Se Jesus perdoou, não somos ninguém para não perdoar, irmãos, para julgar. Feche os teus olhos.